O tema do nosso trabalho é relevo e atividades humanas, com a docente Eline Santos e os discentes Adriano Felipe, Ana Carolina Rodrigues, Emily Heloísa, Isadora Costa e Maria Eduarda. Os objetivos do vídeo são: entender o que são atividades humanas, entender o que é o relevo, compreender a relação entre relevo e sociedade e compreender as transformações que as atividades humanas causam no relevo. O que são atividades humanas? As atividades humanas são práticas sociais que se desenvolvem em relações, lutas de poder e conflitos entre indivíduos e coletivos inseridos em uma estrutura social hierarquizada, de acordo com as condições econômicas, educacionais, oportunidades de aquisição de conhecimento, capacidade de reverter relações sociais em capital e com o status do indivíduo e do grupo social. Olá, me chamo Isadora e vim explicar um pouco sobre o que é relevo. Em geografia, relevo é o conjunto de formas que sobressaem na crosta terrestre. O relevo está relacionado com a paisagem física, a configuração atual da superfície terrestre. É um termo usado genericamente para assinalar diferenças de altitude e pendor, as desigualdades da superfície, bem como os volumes e as formas da superfície terrestre. Bom, sou a Maria Eduarda e vou continuar falando sobre o que é relevo. O relevo também pode ser classificado como as formas que a camada externa apresenta devido às ações dos agentes internos, que são chamados de endógenos, e os externos, que são chamados de exógenos. Os agentes endógenos são causados pela ação interna da Terra, por meio de impulsos de energia, e os exógenos moldam as formas de relevo na parte interna, através de temperaturas, ventos, chuvas, rios, micro-organismos e coberturas vegetais. Me chamo Ana Carolina e vou falar sobre a relação entre relevo e sociedade. Relevo e sociedade formam diferentes faces de uma mesma composição estrutural, a qual responde pela interação das atividades humanas com a cadeia de elementos naturais. Assim sendo, é impensável considerar um sem o outro, muito embora a maior parte das paisagens geomorfológicas do nosso planeta tenha se constituído em períodos anteriores à formação das primeiras civilizações. Nesse sentido, se considerarmos a influência e a mútua relação entre relevo e sociedade, perceberemos o quanto os elementos naturais condicionam, em partes, as atividades humanas. Normalmente, os agrupamentos humanos optam por estabelecer suas práticas em lugares planos ou naqueles menos inclinados possíveis. No entanto, com o desenvolvimento das diferentes técnicas, foram desenvolvidas formas de também ocupar espaços, embora tal ocorrência nem sempre seja realizada de maneira sustentável. O homem, ao longo da história, vem modificando a natureza. Então, o relevo, que é parte integrante, sofre efeitos diretos da apropriação. O homem tem capacidade, através de sua força de trabalho e suas tecnologias, de construir túneis, retirar montanhas, desviar o curso de rios, modificar o relevo no campo e nas cidades. É bom lembrar que existem os fatores naturais de transformação, mas o homem provoca de forma artificial tais mudanças. Com os dados conhecidos na atualidade, sabemos que existe uma interação entre os elementos do meio. Por isso, as transformações no relevo têm reflexo no clima, que por sua vez muda a vegetação. Mais uma vez, vale ressaltar que o homem é o principal responsável por modelar o relevo, embora os eventos naturais mudem e formem o solo, mas essas transformações levam milhões de anos, enquanto as ações do homem aceleram muito esse processo.